Bate-papo das 6. Oferecimento Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, começa agora o nosso bate-papo das 6, né? Esse nosso encontro de finalzinho de tarde, começo de noite, sexta-feira. A gente traz mais um assunto importante para a gente discutir, conversar um pouquinho aqui e, claro, sempre contando com a sua participação conosco, né? A sua participação é muito importante, você pode interagir pelo nosso WhatsApp, que é o 996224547, pode mandar sua mensagem, pergunta, dar a sua opinião. Você como cidadão aí que está sofrendo nesse período de pandemia, todos nós, né, estamos aí no mesmo barco, nessa privação que estamos vivendo já há um ano, né? Há mais de um ano. Antes disso, de cumprimentar os nossos amigos convidados de hoje, vamos ver como é que está o trânsito lá fora nesse comecinho de noite, né? Está escurecendo aí, começo de noite de sexta-feira, aqui em Linhares. O trânsito fluindo normalmente, né? Retenção ali no cruzamento de acesso aos bairros Palmital, a região norte aqui de Linhares, mas fluindo tranquilamente. O volume de veículos no trânsito tem diminuído em função das restrições, né? E deve diminuir um pouco mais, porque a partir de domingo, com as novas restrições, ônibus não poderão mais circular, novos segmentos do comércio também terão que ficar de portas fechadas, enfim. É o que temos de momento, essas restrições, e precisamos cumpri-las, né? De acordo com o que pede o decreto estadual. O que nos traz assim, uma certa preocupação é o final de semana, né? Final de semana chega, as pessoas querem relaxar, natural, depois de uma semana cansativa, mas é preciso ter responsabilidade, né? É preciso ter cuidado, porque tem uma nova variante desse coronavírus aí circulando, e aí traz uma preocupação extra. Gente, hoje nós vamos falar sobre o Hospital Rio Doce, né? Esse hospital tão importante, um hospital filantrópico, e que tem sofrido, assim como os outros hospitais aqui do Espírito Santo, uma sobrecarga muito grande em função da chegada da pandemia, mas tem projetos também bacanas, aí, projetos importantes que estão em andamento e que não pararam em função da pandemia, ampliação, aquisição de equipamentos, leitos, e eu vou conversar hoje com os dois diretores lá do hospital, né? A diretora administrativa, Fátima Biancardi. Boa noite, Fátima. Boa noite, Cláudio. Boa noite, telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Que bacana. E o André Coimbra, que é o diretor financeiro, é o homem do dinheiro lá do hospital, né, André? Boa noite. É verdade. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Fátima, aí, minha colega de trabalho. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, e a gente está à disposição aí para participar do programa junto. Uhum. Ô, Fátima e André, na semana passada, a Federação das Santas Casas aqui do Espírito Santo, né, semana retrasada, na verdade, já tinha feito um alerta ao governo do Estado, encaminhando um ofício, né, ao secretário estadual de saúde, ao governador, alertando para um possível colapso, né, do serviço de saúde e pedindo restrições, pedindo medidas mais duras, né? É uma situação que vocês já previam que poderia chegar e que, infelizmente, chegamos, né? Sim, nós já trabalhamos na primeira fase desse vírus atuando aí no nosso país de uma forma até bastante tranquila, mesmo com o medo, né? A gente tinha uma equipe de trabalho, a gente tinha médicos, e o que a gente está vendo agora é
os profissionais de saúde todos sobrecarregados, 1 ano desse vírus circulando, né? E esse colapso está chegando na nossa porta. Ontem nós chegamos a 98% da capacidade instalada do norte do estado. Não tinha leitos. No estado do norte do estado todo? No norte do estado todo, olha 98%. Situação, né? Nós, no Hospital Rio Doce, temos tido a nossa UTI com de 98% a 100% de ocupação. E as nossas enfermarias que têm dado uma folga, mas hoje nós só temos um leito. O problema, assim, a enfermaria ela é muito importante, mas aquele paciente em estado muito grave, a enfermaria não serve para nada nesse sentido, né? O que nós estamos vendo é que essa nova variante que tá aqui no nosso norte, né? Ela é extremamente contagiosa e os pacientes estão chegando muito cedo no hospital, muito grave. Interessante que eu vi também, né, o perfil, né, do paciente, né, pacientes mais jovens que a gente não via até então estão começando a desenvolver um quadro diferente com essa variante, né? Ontem foi transferido um jovem de 24 anos de Nova Venécia para cá. E o pai dele tinha morrido na quarta-feira, desculpa, e ontem ele estava em estado grave. Olha que situação, Tudo muito rápido. Pois é. Ô André, isso, assim, é claro que é difícil a gente falar de recurso financeiro nesse momento, mas é o que mantém a instituição funcionando, né? E a gente sabe que o custo também para o hospital, em termos de insumos, ele deu um salto absurdo desde o começo da pandemia, né? Sem dúvida, né, Cláudio? Assim, dentro disso tudo existe uma roda que precisa girar, né? E nós tivemos, assim, aumentos exorbitantes mesmo, né? Máscara, por exemplo, nós chegamos até um aumento de 5.000% em máscara, né? Luvas, por exemplo, nós tivemos, né, 500% de aumento. Então, isso tudo, ele sobrecarrega muito a instituição. E essa pressão é para todos os hospitais, né? Eu até comentei hoje lá no hospital, essa semana, e hoje eu recebi 2 ligações, a semana foram 4, de diretores de outras operadoras solicitando para a gente atender os pacientes. André, segura os nossos pacientes que a gente não tem onde colocar. Olha que situação, né? Então, assim, é uma situação muito complicada que a gente precisa, né, junto com toda a comunidade, sociedade, encontrar uma forma de saber passar por isso. André, e como é que tem sido a contrapartida aí do governo nesse sentido, né? Governo do Estado, governo municipal, a prefeitura e governo federal também? Porque, assim, eles têm que chegar com recurso lá para sustentar essa estrutura de pé. Então, nós temos aí alguns contratos, né, junto aos órgãos públicos, né, e eles têm cumprido com esses contratos. Então, assim, hoje nós não temos, né, problemas nenhum com repasses do Estado. Está em dia, né? Está em dia, né? São grandes parceiros nossos, o Estado, o município, nós temos um contrato aqui com o nosso município. Pelo contrário, são grandes parceiros nossos. A grande questão é que o sistema está sobrecarregado, né? Então está todo mundo envolvido, mas com respeito ao repasse de recursos, nós temos todos os nossos contratos estão em dias, né? E eles estão participando, né? E dando a sua contribuição. Ô Fátima, e diante dessa situação que assim que beira o colapso, né? A gente claro, não está aqui para fazer nenhuma alarde, mas a situação é grave, é crítica, né? Nós estamos à beira de uma situação perigosa aí. Como é que o hospital tem feito esse movimento no sentido de ampliar o número de leitos? O governo sinalizou um apoio nesse sentido? Como é que está? Nós estamos providenciando mais uma UTI Covid de 10 leitos e ampliando o nosso número de enfermaria, que hoje nós temos 14 leitos, a ideia é de chegar a 22. E com essas 2 UTIs Covid, ela dá para dar uma desafogada no hospital. Mas no momento, a gente coisa não muito sabe rápida, né? Exatamente, a gente não sabe o que vem pela frente. Aliás, a presença de vocês aqui é muito importante, gente, nessa sexta-feira, porque os dados, né, as estatísticas já mostram. O final de semana é um período muito perigoso, a gente está no meio de uma pandemia e, infelizmente, as pessoas parece que se esquecem disso, né? E
e vão fazer festejos, vão comemorar. Claro que ninguém é de ferro, né? A semana é pesada para todo mundo e dentro de casa ali com a família não tem nada demais nesse sentido. Agora o que não pode é aglomerar, é fazer uma festa num momento como esse. Exato. O que a Secretaria de Saúde sinaliza para a gente é que nós não chegamos ainda no epicentro da crise. Então tem coisa pior por vir ainda. O que se espera é que, se não conter a disseminação do vírus, vem coisa pior pela frente. E nós temos que preparar nossos hospitais, nossas equipes. E aquilo que eu falei no início, a gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande. Nossas equipes já vêm de um cansaço de um ano trabalhando com esse vírus, atuando. Escalas cada vez mais intensas. Ficando doente, né, contraindo o vírus. Hoje, graças a Deus, a equipe do Hospital Rio Doce, eu acredito que de todos os hospitais de Linhares, encontram-se toda vacinada. Mas a gente sabe que essa vacina não protege 100%, e a gente sabe também, a gente não sabe como procede essa nova virulência, né? Sem contar que a vacina depende da segunda dose. O cuidado é essencial. É máscara, álcool em gel, distanciamento social e fique em casa. Ô André, ainda tem um agravante que é o fator humano, né? Porque as contratações também de pessoal, elas estão complicadas nesse momento, né? Você assim, é difícil achar mão de obra nesse momento, mão de obra qualificada, né? Você não consegue colocar na linha de frente qualquer profissional. O profissional ele precisa ter, né, algumas competências e qualificações. Então, a equipe do Rio Doce tem trabalhado forte, né, em tentar buscar esses profissionais para manter a qualidade da assistência, porque não é só trazer o profissional, a gente, né, são equipes que lidam com vidas, né, aquilo que a gente tem mais importante. E igual a Fátima comentou, a equipe nossa e de outros hospitais, eles estão muito sobrecarregados, né? E a gente precisa parabenizar mesmo, porque a equipe lá, ela segura na linha de frente, desde a porta, nas UTIs, são pessoas assim que estão muito comprometidas, mas o lado emocional já começa, né, a chegar à conta, né? Então, assim, é um momento muito desafiador e nós precisamos, assim, tentar passar por essa situação. Ô Fátima, a gente sabe, né, da sobrecarga, você citou aí dos médicos, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Como é que o hospital trabalha, elabora essas escalas? Porque assim, não é tanta gente assim, né? Como é que é feito isso? Hoje nós estamos com 683 funcionários. Fizemos um processo seletivo essa semana para a contratação de 10 enfermeiros e 37 técnicos. E estamos pedindo assim, socorro para que chegue médicos para a gente conseguir formar nossa equipe médica para atender na UTI Covid nova. Nós ainda carecemos de 8 a 10 médicos, porque são 7 dias na semana, mas ninguém aguenta plantão de 24 horas. É humanamente impossível. Exato. Então, nós estamos aí fazendo um apelo. O médico quiser trabalhar, nós estamos de portas abertas, tiver um mínimo de experiência em UTI, né? Porque é necessário. Mas nós estamos querendo esses profissionais. E quanto às escalas, nós temos a nossa coordenadora de enfermagem, a Franciane, e todos os coordenadores de setores, eles trabalham freneticamente, porque hoje eu estou com 25 funcionários afastados. Com Covid, não? Com Covid. Nossa, é muita gente. Sim, e são funcionários novos que ainda não tomaram a vacina e que chegam para trabalhar e que vão se contaminando. Não tem outro jeito, está no ambiente. É o ambiente, não tem jeito, né? E esses funcionários, eles ficam de 5 a 7 dias em casa, porque normalmente quando aparecem os sintomas gripais, até sair o resultado do exame, às vezes o exame dá negativo, mas aí ele já teve que ficar afastado, né? Aqueles 5 a 7 dias. A gente sabe que o afastamento é 10 dias, mas às vezes quando o funcionário descobre que está com Covid, já está com seus 3 dias aí.
Não tem jeito. Não tem jeito. Ô, André, agora, você falou aí sobre os hospitais que entram em contato. Na verdade, é uma grande rede, vocês têm essa interlocução o tempo inteiro, né? Porque o Hospital Rio Doce, ele tem a parte filantrópica, né? Que ele tem os contratos com o poder público, né? Para atender o SUS. E nós temos aí os convênios. Então, nós temos aí 30 convênios credenciados no hospital. E muitos desses convênios não têm rede própria. Então, tem operadoras que não têm rede própria. Depende exclusivamente do Rio Doce. Depende exclusivamente. Então, eles contam com os prestadores, que somos nós. E aí é nesse momento que a gente precisa conseguir atender, porque a gente sabe que eles não têm hospitais. E olha que dificuldade numa hora dessas, né? Sim. Como é que você consegue conciliar ali, atender aos parceiros, ter os convênios e aquele turbilhão, né, de pacientes chegando a todo momento, né, Fátima? O que nós... Dentro do nosso plano de contingência e atendendo a normativa da Secretaria de Saúde, a gente cancelou as cirurgias eletivas não essenciais, né? Hoje nós já estamos trabalhando mais com a necessidade das cirurgias de urgência, emergência e as eletivas essenciais, né? Aliás, que são aquelas que precisam mesmo. A cirurgia cardíaca, né? Que o paciente não pode esperar. É uma cirurgia oncológica, onde o paciente também, se esperar, tem um agravante. Essas estão mantidas. Estão mantidas. Porque tem uma portaria nova aí que determina a suspensão das cirurgias eletivas. Das cirurgias eletivas. Aquelas que podem esperar um pouquinho mais. Exato. Né? O que a gente tem feito, conversando com nossas equipes, com os nossos médicos, pedindo apoio, porque nós estamos com insumos de anestésicos em falta. Nossa, mãe. Então, hoje, a gente também tem que ter bom senso, né, do profissional ao indicar a necessidade de uma cirurgia. Exatamente. Se pode esperar 15 dias, vamos esperar 15 dias, porque a gente precisa do insumo para atender o paciente grave que está lá no respirador. Situação mais urgente, né? Exato. Telespectador participando aqui conosco. Obrigado, Leandro Silvério, né? Está aí nos acompanhando no bairro Nova Esperança, está participando conosco. Bom, ele está fazendo uma pergunta aqui, não sei se os nossos convidados poderão nos ajudar, mas enfim, a Secretaria de Saúde certamente tem essa resposta. Os idosos que não quiserem tomar a vacina de prevenção ao coronavírus, acho que eu duvido que alguém não queira, mas pode ter alguém que não queira, né? Eles assinam algum termo de compromisso? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não. Eu acho que é uma pergunta boa para a Jaqueline, da Vigilância Epidemiológica. Aliás, se a Jaqueline estiver acompanhando aí, pode mandar um zap aqui, viu, Jaqueline? Participar conosco e responder ao cidadão. Pois aqui. Eu acho que é a pessoa certa para dar essa resposta. É verdade. Vou pedir a nossa produção para entrar em contato com a Jaqueline para saber dessa história. Hein, Cláudio? Pode falar, André, fica à vontade. Só complementando, esse cenário que a gente está conversando sobre os insumos, né? O grande êxito em comprar hoje medicamento e insumos materiais não é nem o preço e nem a forma de pagamento. É a garantia da entrega. Olha só. Então o êxito é esse. Mesmo pagando muito mais caro. À vista, então a gente está nesse cenário. O êxito de uma boa operação hoje dentro do hospital é quando o material, o medicamento chega. Não é preço e prazo, né? E a gente fica nessa ansiedade. E é interessante que isso traz a sobrecarga, inclusive até para quem trabalha gerindo, né, o hospital, né? Tem os profissionais da linha de frente, tem o seu trabalho, mas vocês precisam correr atrás disso, né, de insumos, etc. Cláudio, nós temos reunião diárias com a nossa farmacêutica, vigiando o estoque, controlando item por item. Diariamente a gente senta, conversa, vê como que estão os pedidos. Nós temos pedido de 2 meses atrás que ainda não foram atendidos. Isso em função também das fábricas, né, André? A indústria está com a parte paralisada. A produção, né, e o aumento dos insumos, né? O que envolve plástico, por exemplo, subiu muito o preço. Então, todas essas fábricas elas estão com a demanda muito alta e não conseguem entregar, né? Pois é. Tem outra pessoa participando conosco que eu agradeço, né? Deixa eu ver o nome da cidadã. Bom, não se identifica, só dizendo o seguinte: olha, estive num cartório aqui em Linhares hoje. Aliás, os cartórios estão funcionando, né? A todo vapor aí. Fiquei horrorizado, aliás, é um homem, né? Está dizendo, fiquei horrorizado com o descaso da vida humana, né? Com os responsáveis. O cartório estava lotado
de pessoas, muita aglomeração, foi uma balbúrdia total, né? Está relatando aqui e perguntando, né? Cadê os responsáveis? Olha, não sei o cartório, né? Não sei, você não está dizendo aqui, mas enfim, não importa. Tem que manter o distanciamento, né, gente? O decreto é muito claro nesse sentido, os serviços essenciais, alguns deles, claro, já sabem disso. Eu imagino que para os cartórios não é diferente, tem que manter todo o protocolo e, enfim, tem que atender o cidadão, mas de uma maneira mais segura. Eu agradeço aí pela participação, né, nos trazendo essa informação. Aliás, as informações sobre aglomerações não são poucas, né? Infelizmente, tem muita gente que teima em desobedecer, acha que é uma doencinha, uma gripezinha boba, né, Fátima? Só que tem que entender que transmite isso para outras pessoas, né? Exatamente. Paciente com síndrome gripal deve ficar atento, ir na unidade sentinela, fazer o exame, verificar se realmente é uma gripe ou é o Covid, né? E se manter isolada. E a família também ter esses cuidados, porque transmite para a família. Então, esse cuidado com o outro é muito importante. Bacana, gente, essa nossa conversa de hoje aqui, falando um pouquinho sobre o trabalho dos hospitais filantrópicos, especialmente que o nosso Hospital Rio Doce, que é referência no norte do estado, a Fátima, diretora administrativa, o André, que é diretor financeiro, nossos convidados de hoje, falando um pouquinho dessa dificuldade, um momento crítico que nós vivemos. O norte do estado, né, Fátima, especialmente, a gente passa por uma situação muito delicada. Vimos aí Barra do São Francisco, Alto Rio Novo, aqui em Conceição da Barra, São Mateus também, a nova variante, que chegou também ao município de Linhares e trouxe aí um desafio extra, né? Um desafio ainda maior em função daquilo que nós já estamos vivendo. Vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já já com o segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje. Minha gente, de volta com o nosso Bate-Papo das 6, nesse segundo bloco, né, falando um pouquinho sobre o Hospital Rio Doce aqui em Linhares, que está aí com a capacidade, né, de atendimento no limite, né, atendendo muita gente, essa sobrecarga em função da Covid-19, conversando aqui com a diretora administrativa Fátima Biancardi e o diretor financeiro André Coimbra. André, você falava aqui um pouquinho sobre esse aumento absurdo, né, desde o início da pandemia. Logo no início tivemos aquele súbito aumento dos insumos. Você estava falando, por exemplo, de itens como máscara aí, que tiveram um aumento de 200%, é isso? Então, máscara, né? Logo no início da pandemia, a gente comprava uma caixa com 50 unidades a R$ 4,37. A unidade, né? A caixa com 50, a gente chegou a comprar R$ 229. 5.000% de aumento. Nossa. Hoje, por exemplo, a última compra que a gente está comprando uma caixa a R$ 47. Eu comprava a 4,30 e poucos. Com 50. Olha que coisa. Então, assim, 900 e poucos % de aumento. Então, isso tudo, né, você precisa tentar encontrar uma forma de controlar. Mas não é só com nós, né? Isso é o país todo que está sofrendo esse repasse. A Fátima me lembrava aqui, respondendo a pergunta do cidadão lá da cidadã, né, sobre a questão de a pessoa assinar um termo, né, para tomar a vacina ou não. Ainda não recebi a resposta da Jaqueline. Acredito que, enfim, é a liberdade que cada um tem. Agora, a Fátima nos lembrava, né, Fátima, que o servidor, o funcionário de uma empresa, esse direito ele não tem, né? Não. O funcionário da empresa, ele está colocando em risco a vida dos outros colegas. Então, é passível de demissão até por justa causa. Agora é difícil até imaginar alguém se recusar a tomar a vacina numa hora dessa. Não, se recusa. Né? É mesmo? Sim. Eu tive funcionário que eu tive que colocar na sala, eu falei assim, o que você toma, quer? Vai embora, né? Você toma ou a gente precisa se separar. Não tem jeito. Aí ele foi lá e tomou. Eu acho que é falta de conscientização da importância da vacina, sabe? Assim como as pessoas nos conscientizam da necessidade do distanciamento social, do uso da máscara. É uma coisa assim meio que cultural ser de qualquer jeito. É falta de informação, né? Porque, assim, se a pessoa estiver diante de uma escolha, ou você toma vacina ou morre, eu duvido que ela vai querer morrer, né? Exatamente. Vai querer tomar a vacina, né? Gente, é uma situação realmente delicada. Agora, a gente precisa... porque há muitas fake news, muitas informações falsas de que a vacina não resolve, que a vacina causa isso. Gente...
é preciso buscar a fonte certa para se informar, né? Vamos buscar a informação na ciência e confiar na ciência. Se a gente não confiar na ciência, infelizmente nós somos perdidos, né? Sim. Porque hoje a vacina é a grande esperança que nós temos. A vacina é a esperança da gente fechar o ano, assim, um pouco, respirando um pouco, sabe? Porque senão a gente não vai respirar nada, porque não vai ter respirador para todo mundo. Exatamente. Né? Ô André, porque a gente fala aqui, né, do desafio que vocês estão tendo em relação ao atendimento a isso e aquilo. Agora, é óbvio que se essa quarentena, esse período de isolamento se mantiver por muito tempo, isso traz também uma questão de dificuldade financeira até, de sustentar tudo isso, porque é um custo muito alto. É verdade, é uma preocupação que todos nós temos também, de como a gente vai gerir toda essa estrutura hospitalar, né? É lógico que o Hospital Rio Doce ele já vem, durante os últimos anos, fazendo um trabalho de equilíbrio das contas. Isso ele continua, mas, sem dúvida, se essa quarentena continua, né, procedimentos que proporcionam uma rentabilidade melhor, né, para a instituição, acaba sendo postergado, e aí a instituição ela sofre bastante. Mas as ações que a gente tem feito, elas continuam, né? Então, o conselho diretor nosso é muito atuante, entendeu, Cláudio? Então, o conselho nosso hoje é composto de 21 membros. E vocês estão sempre se reunindo? Sempre se reunindo. Nesse período, então... Exato. O conselho continua se reunindo, lógico, nós temos um auditório lá e a gente reduziu bastante, mas esses 21 membros, né, 10 do conselho diretor, eles continuam atuando, continuam dando a sua contribuição, são profissionais aí da região, pessoas da região bastante comprometidas, né? O seu Alice, que é o nosso provedor. Então, nós continuamos trabalhando, buscando recursos, né, para equilibrar as contas. Ô, Fátima, são várias cabeças pensando ali para tentar diminuir a pressão em cima de um só ou dois. E nessas cabeças pensantes, a gente tem uma liderança muito bacana do seu Arles, que ele é muito... Grande abraço para ele, que deve um estar nos abraço para o seu né? Arles. Ele é muito positivo, ele dá uma autonomia para a gente trabalhar. Ele é otimista sempre. E eu gostaria de completar o André. No ano passado, nós tivemos recursos extra-federal. Esse ano não tem nada sinalizado disso. Nós já vamos para abril aí, né? Exatamente. O ano passado, logo no início, né, André? O governo federal fez um repasse extra da nossa folha, do quantitativo que a gente recebia mensalmente. E isso aliviou um pouco, nos ajudou a comprar os insumos, nos ajudou a melhorar nossas instalações físicas, que, graças a algumas emendas parlamentares e a esses recursos federais, nós melhoramos muito nossas enfermarias. Hoje tem um padrão de qualidade, elas estão todas climatizadas, sabe? Bem com equipadas, divisórias, bem... Na realidade, foi o que nos deu condições de montar essas UTIs agora. Porque as enfermarias, elas ficaram assim, quase como unidade semi-intensiva. Então, de uma certa forma, a gente trabalhou nesse segmento e agora nós estamos podendo abrir novos espaços dentro dessas mesmas enfermarias. Isso que está sendo... Parece até que vocês já visualizaram o que a gente ia passar, né? Exatamente. Gente, só lembrando, a Fátima estava me dizendo aqui que nesse período, né, de um ano de pandemia, porque a gente está falando aqui da Covid especificamente, mas o hospital não para em todos os sentidos, né? Nós temos ali ao lado a Unacom, né, que é o atendimento às pessoas fazendo tratamento de câncer. Me lembra aí outras unidades, Fátima. Tem a hemodiálise lá atrás, tá ali também. E tem a Unicor, a Unicor, que também está ali do lado. Pacientes, atua na hemodinâmica, na questão do atendimento ao paciente grave, cardíaco. E tudo isso continua todo vapor ali, atendendo os pacientes. E aí a Fátima me lembrava o número de partos, né, gente? Que muita gente engravidou nesse período de pandemia aí. Claro, né? Importante, vida nova chegando. Agora, tudo isso também traz uma sobrecarga extra ao hospital, porque aí a enfermaria lá, a maternidade, melhor dizendo, está abarrotada, né? Sim, nós tínhamos 17 leitos na maternidade. O ano passado conseguimos chegar a 24, e agora nós estamos trabalhando com 32 leitos e com 85% de ocupação.
Então, se a gente não tivesse aumentado o número de leitos na maternidade, com certeza hoje a gente teria dificuldade de atender essa gestante. Falando sobre isso, nós estamos trabalhando junto ao governo do estado, a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde tem nos dado muito apoio para a questão do credenciamento e do alto risco, que hoje essas gestantes vão todas para Colatina. Olha só. Elas são atendidas lá na nossa porta, mas como são de alto risco, tem que ir para o hospital de Colatina. E nós estamos trabalhando para esse credenciamento voltar para o Rio Doce, porque com uma maternidade nova, está muito bonita, as instalações todas climatizadas, as mulheres não ficam mais no calor, então... Trouxe um conforto, né? Muito, muito conforto. Tá? Sem contar o TIM, né? A gente lembra, né, do trabalho feito lá. As obras continuam? A ampliação que vocês estavam fazendo? As obras continuam. De vez em quando o André fala assim, para com a marreta, sabe? Mas eu tive um bom professor, que foi o doutor Edilson. Ele adorava quebrar e fazer diferente, né? E nós não fazemos diferente. Nós queremos sempre melhorar nossas instalações, ampliar. Nós agora estamos com um projeto do pronto-socorro de concluir a parte interna, que é a parte onde fica da recuperação do paciente que chega, tem que tomar uma medicação, né, que é o repouso. Nós temos os consultórios médicos internos, a ampliação da sala de emergência. Então, isso tudo está acontecendo junto com o Covid. Tá? Pode ter certeza. Ô André, a gente falava aqui que quando a gente pensa que o Hospital Rio Doce, o HGL, nós moradores de Linhares, né, vem à nossa mente, é o hospital que atende a população linharense, né, no máximo aqui o entorno, Soretama, Rio Baranal. Agora, há que se lembrar que são hospitais que são referência em todo o norte do estado, né? E aí vocês atendem pacientes que vem de toda a região. De toda a região, né? Vem do norte do estado, vem de fora também, vem da Grande Vitória, né? E assim, igual a Fátima comentou, a gente forma uma dupla que um vai complementando o outro, né? Se bobear, segunda-feira eu chego lá, a Fátima já construiu outro hospital. Então, assim, mas esse alinhamento entre as duas diretorias é importante, né? Cada um exercendo o seu papel, para a gente conseguir continuar reinvestindo na instituição. Quando ela fala aí de vamos parar com a marreta, no sentido de que tem um recurso para aquela ampliação, o recurso está reservado, como é que está essa questão das obras? Então, nós temos várias emendas parlamentares, né? Então, é um trabalho que o Conselho Diretor, né, ele faz muito bem lá, por meio do seu Arles e os outros membros, de ir junto à bancada, né, tanto federal, estadual, e o governo federal também, para apresentar projetos para continuar o hospital ali ser equipado e continuar tendo uma ampliação para atender essa demanda. Então, nós temos emendas parlamentares, tanto para investimento quanto para custeio, e são essas emendas que proporcionam, que dão condições da Fundação ela continuar ampliando os serviços que vão atender tanto a filantropia quanto a demanda que nós temos de convênio particular. Pois é, o trabalho não para. A Fátima lembrava aqui também dos traumas, né, dos traumatizados que chegam ao hospital, que a gente está falando da Covid aqui, mas tem os acidentados, baleados, etc. A gente tem um hospital geral. E esse hospital geral, ele atua com maternidade, ele atende os politraumatizados, né? Os baleados, esfaqueados. Agora, tomara que dê uma folga, né? Graças a Deus diminuiu, né? E chegam menos. E continue assim. Mas a nossa porta, ela vive de emergência. E isso faz com que a nossa capacidade instalada tenha que ter uma rotatividade grande dos leitos. Às vezes a gente tem paciente grave que gruda no CTI, porque é paciente que às vezes fica 2 meses, né? E aí não tem outro jeito. Não tem, né? não tem. O paciente até ele se recuperar, né? O André, e aí traz essa sobrecarga, né, para a unidade também, porque aí, assim, como disse a Fátima, nós tivemos há 2 anos, né, o pronto-socorro, que foi totalmente reformulado ali, mas ainda tem coisa para se fazer, né? Tem, porque o hospital ele tem projetos, né, de continuar crescendo. E aí nós precisamos viabilizar, abrir essas unidades e manter, né, o custeio, a manutenção, né, para tocar esse serviço.
Mas é esse trabalho que a gente tem feito. Só para aproveitar a oportunidade, ô Cláudio, há 2 semanas atrás, nós saímos daqui, né? Foi eu, o provedor Seu Arles, Edival Santana, que é o primeiro tesoureiro, e Evaldo Ramos, que é o nosso primeiro secretário. Nós fomos em Belo Horizonte fazer uma operação que vai trazer uma economia, que trouxe uma economia de mais de 13 milhões para a instituição, além de gerar um caixa de quase 5 milhões. E como é que foi possível isso? Foi possível devido a um projeto que nós apresentamos para uma instituição, e eles apresentaram uma proposta melhor em relação ao que nós tínhamos, né? Então, nós fizemos essa interlocução, eles aprovaram, né, todos os nossos projetos, e aí a gente foi lá para formalizar essa operação. Então já está sacramentado. Já está sacramentado, né? Trouxe esse recurso para a instituição. Então isso mostra o quê? O envolvimento do conselho. Sair daqui de carro, saímos daqui numa segunda-feira, fomos nós 4. Isso mostra o comprometimento, né? Então o envolvimento do conselho, igual a Fátima falou, dá essa confiança e condições e confia no nosso trabalho. E quando a gente tem confiança e apoio, os resultados aparecem. É esse conselho que faz essa interlocução, não tem jeito. Sem ele é difícil trabalhar, né, Fátima? Sim, porque são homens de bem da sociedade, são empresários, né? São pessoas... Aliás, há de se pontuar, é um trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário. São pessoas que não tem gozam salário para de um isso. bom conceito na sociedade e que vão lá e que nos ajudam e que realmente dinamiza todas as nossas ações. Ô, Cláudio, se você, por exemplo, você tem uma ideia, esses 21 do conselho, e são 10 do conselho diretor, se o seu Arles pegar o telefone e ligar para eles para marcar uma reunião para daqui a 15 minutos, daqui a 20 minutos, você vai ter 70% do conselho reunido. Olha que bacana. Presencial. Então, são assim, homens que são assim voluntários e comprometidos. Se dedicam mesmo ao hospital. Se você for no hospital, você vai ver 1, 2, 3 membros do conselho todo dia lá no hospital. Eles sabem que estão acompanhando, sabem o que está acontecendo, acompanham tudo que está acontecendo aí na instituição. E isso é uma tranquilidade para nós, né? Para a gente fazer o nosso trabalho. Isso quem ganha é a população, gente. Não tem outro jeito, né? Contar com um hospital, né, que tem os seus parceiros, mas também tem os seus atendimentos via SUS. E sem esse suporte, né, desse conselho, certamente a situação seria difícil. Deixar aqui um abraço para o seu Arles Miranda e também para o Edival Santana, que é um incansável, né? Aliás, eu não sei como é que ele acha tempo para dormir, porque está sempre envolvido com o CEL, a DESG, né, e também o conselho ali do Hospital Rio Doce. Olha, o Bate-Papo da 6 vai para um rápido intervalo, voltamos já nessa conversa, né? Falando um pouquinho sobre a gestão, os desafios do Hospital Rio Doce aqui em Linhares. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje do Bate-Papo das 6, falando aqui sobre a realidade vivida pelos hospitais, falando sobre o Hospital Rio Doce, né, com sua demanda nesse período de pandemia, né, esse período aí difícil que estamos vivendo. Gente, só atualizando aqui os dados aqui, ó, ocupação de leitos de UTI, fechados agora há pouco, a informação chega pra gente, a UTI lá do HGL, nosso Hospital Geral de Linhares, dos 21 leitos, né, ganhou mais um leito, que eram 20, agora são 21, 19 estão ocupados, né? No Rio Doce, 10 dos 10 ocupados, Fátima já nos adiantou. E no Hospital Unimed, dos 10 leitos de UTI, 9 estão ocupados. No número geral, a taxa de ocupação aqui no município de Linhares de UTI para pacientes com a Covid, 92,7%. A enfermaria, um pouquinho mais tranquilo, mas assim, a situação é crítica também. A HGL, 25 leitos, dos 25, 24 que estão ocupados, só tem um vago. Rio Doce, 11 ocupados dos 14 disponíveis. No Unimed, são 8 leitos de enfermaria, 6 já estão ocupados. A taxa de ocupação geral, 87,2%. A situação realmente não é brincadeira. Imagina como que a gente vai enfrentar o final de semana, né? Daí eu chamo a atenção para o final de semana, a preocupação, né? O final de semana a gente já deixou um plano emergencial lá. Nós temos um plantão administrativo que nos ajuda bastante, né? Já deixamos um trabalho mais elaborado. E nós vamos ficar com o telefone ligado 24 horas. Qualquer emergência ali, né? Só atuando nas orientações e nos segmentos que a gente precisa dar uma atenção maior.
Ô André, nos minutos finais aqui, eu queria aproveitar e saber, porque o ano passado a gente esteve aqui, vocês dois estiveram aqui fazendo um balanço, né, fechando 2019. A gente queria saber, né, como é que o hospital fechou o ano 2020. A gente viu que vinha numa decrescente em termos de passivo, né, de dívidas e tal. Como é que ficou o ano passado? Então, nós mostramos um gráfico naquela ocasião. 2016 a instituição fechou com 7 milhões negativo, 2017 caiu para 4.900 negativo, 2018 para 2.800 negativo, 2019 fechamos em 700 mil negativo. E 2020, né, que foi fechado agora, né, todos os nossos demonstrativos são auditados, né, lógico, nós fechamos com 700 mil positivo. Olha que legal. Então, mesmo dentro desse cenário todo, a instituição conseguiu, né, fechar depois de um longo período aí, no superávit aí de 700 mil reais. Bom, é óbvio que é para se comemorar, agora não pode relaxar nas medidas porque o custo ele é constante, né? Então, para crescer para uma dívida é muito rápido, né? A gente precisa continuar com as ações, né, e visualizar as oportunidades que o mercado oferece para nós, para a gente continuar recuperando, até porque nós temos, né, esses déficits de exercícios anteriores, eles são acumulativos, né? Então ele tem contas que nós precisamos continuar cumprindo com nossas obrigações. Então, o fato de estar no superávit, mas nós temos aí um passivo ainda que a gente precisa vir equalizando ele. Está sob controle. Ô, Fátima, é importante que a gente lembrar também que muitos hospitais têm tomado vocês como referência nesse sentido, né? Sim, vários hospitais têm nos procurado para ver o que nós estamos fazendo na questão de gestão, principalmente de controles, né? Controles administrativos, controles financeiros, a questão da TI, que evoluiu muito no hospital. Nós temos uma equipe... Informatizado ali. Nossa, nós temos uma equipe fabulosa. Gestão de processos, nós temos um controle de qualidade de nosso serviço, estamos buscando uma ISO, né? E isso faz com que a gente trabalhe com afinco, mas bem direcionado, né? Nós nosso objetivo é ter uma ONA. Então, nós estamos trabalhando atrás da ONA, focado nisso. Né? Para quem está em casa compreender, a ONA é uma certificação? Explica pra gente. É uma certificação internacional e que dá condições ao hospital ser visualizado pelos órgãos gestores na questão da qualidade. Quem tem ONA... significa esse hospital tem qualidade. Está um degrau acima ali. Pois é, e eu posso dizer, nós já temos tudo pronto, o que falta é muito pouco, e esse pouco que falta é o mais difícil, que é o nosso alvará de licença do Corpo de Bombeiro. Só está faltando isso? Cara, nós temos trabalhado, tem 5 anos que eu estou no hospital de volta, tem 5 anos que nós estamos trabalhando na remodelagem das instalações elétricas, dos quadros, das rotas de fuga, da questão da arquitetura hospitalar. Porque é muita coisa, não é tão simples. Questão das caixas d'água, né, André? Que a gente está trabalhando aí para ter reserva técnica. Então, não é de um dia para o outro que você consegue. Hoje nós temos engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico lá dentro. Nós temos a Fátima, que é a nossa arquiteta, que tem trabalhado assim. Eu acho que ela está vivendo o Hospital Rio Doce. Mas nós estamos aí, sem receio. Ô André, essa certificação que eu imagino que, no sentido de captação de recursos, também pode trazer um novo horizonte para o hospital, né? Com certeza. Além de elevar o padrão assistencial, ele traz uma melhora de recursos. Tem muitos contratos com operadoras que, se o hospital é certificado, a remuneração é melhor. Então, isso, além de trazer uma melhora, uma segurança assistencial, ele traz um aporte financeiro melhor, né, para a instituição, porque ela é certificada. Ô Fátima, acima de tudo, a qualidade do atendimento ali, o amor humano, que vem, acho que em primeiro lugar, né, que eu acho que é característico do hospital desde a sua fundação, né? Nós temos uma qualidade, nós treinamos muito nossos funcionários. Toda semana, cursos de tudo, cursos técnicos, curso comportamental,
cursos de melhoria de autoestima. Nós temos uma equipe de psicólogos que vem atuando junto aos nossos colaboradores, no sentido de dar uma condição psicológica, né, para atender bem o cliente. Enfim, eu acho que essas ações, elas diferenciam assim, de ser somente um hospital, do funcionário chegar, fazer o que ele tem que fazer e ir embora. Nós não queremos enxergá-lo assim. Um comprometimento um pouco maior. Nós enxergamos ele como um ser humano que tem seus problemas em casa, que tem toda uma vida particular por trás dele, né? E também a questão financeira. São profissionais que não têm um salário muito grande, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar, tem que estar aí coeso com eles, sabe? Para eles sentirem ali, né, como parte da instituição. Ô André, nesses minutos finais, mesmo nesse período adverso que a gente vive, quais os projetos que estão em andamento, que vocês pretendem manter, obviamente, aí ao longo desse ano ainda? Projeto sem a Fátima ou com a Fátima? Não, vamos lá. Nós temos assim vários projetos, né? Eu vou mencionar aqui 2. Primeiro, destacar que nós temos um ambulatório próprio dentro do Hospital Rio Doce. Esse ambulatório, nós temos lá mais de 20 especialidades médicas. Então, qualquer usuário que tenha, né, um plano de saúde, dentro desses 30 e poucos operadores que nós temos, eles podem usufruir do nosso serviço ambulatorial. É só ligar para o nosso ambulatório, marcar sua consulta, né? E é um centro de especialidade que a gente está construindo. Eu vou falar assim de 2 projetos. Nós temos, além do ambulatório, nós temos a nossa operadora de plano de saúde. Então, é a operadora Rio Doce Saúde, né? Então, é a operadora que ela já tem aí 25 anos, e nós estamos agora ampliando a área de atuação dessa operadora. Então, o Rio Doce Saúde ele está indo para a Grande Vitória. Então, nós vamos vender Rio Doce Saúde lá na Grande Vitória. Olha aí. E vamos ampliar aqui para o norte e noroeste. Vamos abrir essa operadora para Colatina, pegando de Aracruz para cá até São Mateus e Nova Venécia. Então, é um projeto que já está andando. Em maio, a gente está indo para a Grande Vitória para vender lá. Nós já vendemos aqui. Estamos criando outros produtos para a sociedade, produtos, né, com preços melhores para a sociedade ter condições de ter acesso, né? Ter acesso a uma saúde suplementar, que é o Rio Doce Saúde. E no ano de 2020, nós compramos aquele terreno onde é a operadora do Rio Doce Saúde. Então, aquele terreno ali, nós compramos, né, em outubro do ano passado. Ali na Getúlio Vargas. Ali. Exatamente, onde é a operadora. São 1.500 metros quadrados ali. Então, nós temos estamos agora que temos que elaborar um projeto a gente acredita que até metade do ano elaborar um projeto para definir junto ao Conselho e à Assembleia o que nós vamos construir naquele terreno. Então, nós estamos conversando para levar para lá, montar um centro de especialidade, parte administrativa, serviços, né, ambulatoriais. Né? Espaço tem. Então, são os investimentos futuros aí que nós temos. Bacana. Gente, rapidinho aqui no finalzinho, chegaram muitas perguntas, o pessoal mandou pelo nosso canal no YouTube. Eu agradeço quem está nos acompanhando pelo canal da TV Sim no YouTube aí, viu? A Gabriela Toreta, mandando aqui os parabéns, viu, Fátima, André, pela gestão, organização do hospital, Rio Doce, enfrentamento da Covid-19. A Ana Rita Nico, nossa amiga, né, contadora, gostaria de saber como estão as vagas do Hospital Rio Doce para a Covid. Acabamos de falar aqui, mas pode reforçar aí, Fátima, como é que está a situação da UTI Covid lá do Rio Doce, em caso de emergência aí? A UTI Covid hoje está com 100% de ocupação. E a enfermaria Covid, nós temos 3 leitos, 3, né? Que você acabou de ver. Exatamente. Porque é constante, né? Às vezes a gente fala que tem 3 e aí quando mudou, pisca, já agora. Mudou. Um minutinho só que... É isso aí, Fátima. O Hospital Rio Doce, 25 leitos, dos 25 da enfermaria, 24 ocupados, né? Aliás, desculpa, dos 14, 11 ocupados. Então são 3, né? 3 leitos, sim. Agora, na UTI não tem jeito, aí tá... 100%, não, a UTI 100% de ocupação. Não tem jeito, gente. Rapidinho aqui, a Ana também falando o seguinte, o governo federal demorando muito em criar medidas necessárias para as empresas. É verdade, Ana. A Câmara e o Senado são culpados, não estão votando a reforma tributária e fiscal. Gente, agora votar isso nesse momento está complicado mais ainda, né? Tem que ter uma certa urgência, porque daqui a pouco, né, quando a economia voltar aí, como é que vai ficar, né? A gente precisa
precisa crescer, precisa evoluir. Olha, quero agradecer muito aqui a presença de vocês dois, trazendo esse panorama, né, da situação do hospital no momento. Graças a Deus fechamos aí 2020 numa situação boa, mas não pode, né, André, como você disse, não pode relaxar. E é manter o foco, a pegada, mesmo nessa adversidade, para conseguir fechar 2021 bem. Fátima, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu só quero completar essas ações, esses projetos, e nós temos o projeto de ampliação da nossa Unacom. Nós queremos ampliar o serviço, queremos não, nós vamos ampliar o serviço, e nosso centro cirúrgico, que nós temos 4 salas de cirurgia grande, que estão construídas, estão em alvenaria e que a gente quer concluí-las. Tem mais obra aí, viu, André? Tem mais obra. A Unacom, você falou, a radioterapia já está funcionando? Não, né? Ainda. A radioterapia já está em processo final da documentação aqui em Linhares, junto à prefeitura. Deve começar a construção até junho. Nossa, tomara que conclua São o mais rápido boas possível, notícias. para esse povo não precisar ficar indo para Vitória, né? Exato. Fazer as sessões. E quanto à abertura de novos leitos de UTI Covid, eu gostaria de dizer que, se chegar nossos pedidos de medicamentos, se a gente conseguir completar a equipe médica, dia 13, a gente tem mais 10 leitos em funcionamento. Tomara a Deus, dobrando a capacidade. Dobrando né? a capacidade. Obrigado, Fátima. Obrigado, Cláudio. Estou sempre aqui à disposição de vocês. Prazer. Ô, André, obrigado pelas informações, tá? Obrigado, Cláudio, pelo espaço aí, pelo convite. É um prazer estar aqui. Aproveitar também e agradecer ao município, igual a gente comentou, o município é grande parceiro nosso, né, na pessoa do Saulo, a equipe dele, a Sônia, a Bernadette, também o secretário Valdemar Sucati, são grandes parceiros do Hospital Rio Doce, e a gente agradece muito porque são parceiros que estão sempre do lado do Hospital Rio Doce e atendem às nossas necessidades. E agradecer à sociedade de uma forma geral que tem apoiado, a Associação Vidas, né, o presidente seu Rubens aí, que está como presidente, que é parceiro nosso, as amigas da maternidade, que são as mulheres que continuam fazendo, a Carol lá, né? Enfim, toda a sociedade é envolvida em ajudar o Hospital Rio Doce. Maravilha, é isso aí, gente. O momento é união de forças, todos nós unidos, né? Com a graça de Deus, muito em breve passaremos por isso. Pois máscara, esse distanciamento social. E vão ficar em casa. Né? E álcool em gel e ficar em casa. Gente, o bate-papo está terminando. Bom final de semana para você. Tem reprise desse programa nesse sábado pela manhã e domingo à tarde, né? Todos os programas que você viu durante a semana tem reprise a partir das 3 da tarde do próximo domingo. Bom final de semana a todos. TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.